Olá para você que nos acompanha por meio dos nossos canais de comunicação. Estamos de volta para mais uma entrevista com um pré-candidato à Prefeitura de Divinópolis nas eleições 2024. E hoje a gente recebe Laís Soares, do PSD. Seja muito bem-vinda, Laís. Obrigada, Gisele. É sempre um prazer estar aqui no Agora. Então, Laís, você foi candidata nas últimas eleições municipais, foi também nas eleições para deputada. Em princípio, você esteve meio desanimada, falou que não queria mais se candidatar, ficou decepcionada com algumas situações. O que fez a Laís mudar de ideia? Jornalista bom é outra coisa, né? Porque eu queria falar sobre isso, não vou nem precisar entrar no assunto, você já vai me dar a oportunidade de esclarecer. Gente, eu acho que primeiro todo mundo na vida pensa em fazer algumas coisas, depois repensa, depois pensa de novo. A vida ela é múltipla e ela é flexível, né? E as coisas vão acontecendo e vão trazendo, né, situações pra gente. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu fui com muita sede ao pote em 2020, eu tinha muita fé em Deus e muita convicção de que eu seria eleita. E de fato, né, muitas pessoas hoje dizem pra mim: Laís, mais 15 dias você tinha virado o jogo e teria sido eleita, né? Isso virou um consenso na cidade. Depois de perder a eleição, apesar de ter tido uma grande votação e de sair vitoriosa politicamente, eu fiquei muito triste, muito decepcionada, porque era uma coisa que, né, eu estava assim, com uma vontade enorme, um sonho muito grande, algo que eu esperei muitos anos, né? Eu alimentei esse desejo desde 2016, Gisele. Então chegou, né, em 2020, eu fui assim com muita convicção de que eu seria eleita e não fui. Só que a gente vai amadurecendo na vida, né? A gente vai entendendo que nem sempre a gente consegue o que a gente quer de uma primeira vez, que nem sempre as coisas são tão fáceis, né, e tão acessíveis quanto a gente gostaria que fosse. Então, no primeiro momento ali, quando eu perdi, eu falei pra minha família, falei pra mim mesma: não vou mexer com isso mais, não quero saber. Eu tava com raiva, eu tava magoada, eu tava chateada, né? Eu tava pensando assim: meu Deus, é muito injusto, né? Eu estudei tanto, eu ralei tanto, eu trabalhei tanto na minha vida, me esforcei tanto, corri tanto atrás para entrar numa lógica, num sistema que ele não é justo e meritocrático, né? A eleição não é o mais competente, o mais inteligente, o mais preparado, o mais esforçado que ganha. Às vezes é o que tem um irmão famoso, entendeu? Às vezes é o que, né, consegue fazer um vídeo dançando e viralizar, e isso não tem nada a ver com o esforço da pessoa, né? Então, você não conseguiu entrar no processo pensando: isso é um jogo que eu posso ganhar ou perder? Não, eu entrei para ganhar e na minha cabeça só tinha a opção de ganhar. Você sabe como é que é jovem, né? E quando eu entrei na cabeça. Então, para mim, foi um baque muito grande. E aí, depois disso, a gente ainda teve ataques, né? Na época da pandemia, falaram que eu tinha ajudado a fechar o comércio junto com a Lohana e tal. E tudo isso foi muito pesado para mim. E aí, né, naquela época, eu gravei um vídeo falando, que está circulando por aí esse vídeo. Eu gravei um vídeo falando que eu não era candidata de jeito nenhum em 2024, né? Que eu não seria candidata e que eu tinha prometido para minha mãe. O tempo passou, eu tentei ser deputada, não consegui ser deputada, né? Eu queria mesmo era ser prefeita. A campanha de deputada foi bacana, aprendi muito, sou muito grata às mais de 18 mil pessoas que votaram em mim, mas não deu certo novamente. Aí eu fiquei chateada, falei: gente, será que a política é para mim? Fiquei me questionando. E aí Deus, né, eu sou uma pessoa de muita fé, eu acredito muito que Deus vai nos dando sinais e vai mostrando o que Ele quer da gente. Eu acho que todo mundo vem para essa vida, para essa terra com uma missão. E não adianta a gente fugir do propósito de Deus na nossa vida. Eu tentei fugir, mas não teve jeito. Então eu fui me amadurecendo no meu coração, né, e a minha própria mãe, que tinha me pedido para nunca mais ser candidata, chegou ao ponto de falar pra mim: minha filha, eu acho que seu negócio é a política mesmo, você não quer fazer mais nada, você não é feliz fazendo outra coisa, eu não tô vendo você feliz trabalhando com outra coisa. Volta pra cá, vamos construir isso juntos, eu vou te ajudar, eu vou te abraçar. Então levei anos para ir amadurecendo e entendendo que realmente, assim, não adianta correr. Eu quero ser política, eu quero ser prefeita de Divinópolis. Eu não quero ser qualquer política em qualquer lugar, eu quero ser política aqui, eu quero fazer política na minha casa, na minha cidade, para transformar a minha cidade. Muitas pessoas me questionam assim: por que você não fez a sua carreira em São Paulo, já que lá tem a Tabata, que tem toda a força, que ela poderia te ajudar, seria muito mais fácil. Mas não é a sua terra. Não é a minha terra, não faz sentido, Gisele, para mim, não brilha meu olho, né? Nosso coração tá onde a nossa terra tá, onde a nossa família está. Então eu quero estar perto da minha família aqui em Divinópolis, eu não quero tirar a minha família daqui e levar para outro lugar, eles não querem sair daqui, então é aqui que eu vou transformar. Essa é a realidade que eu tenho que deixar boa. Em relação às eleições passadas, essa sua convicção, essa expectativa mudou? Você entrou também para ganhar e tá com essa expectativa? Agora? Sim. Olha, agora eu já tô, vamos dizer assim, eu sei como é perder e eu sei que a gente não morre depois que perde uma eleição.
Mas mais do que nunca, né, eu estou pronta para ganhar a eleição. Mais do que nunca eu estou preparada e me sentindo forte, me sentindo ativa e me sentindo disponível para ganhar. Eu estou entrando com tudo para ganhar e com muito mais elementos que me dão que fundamentam esse desejo de ganhar do que antes. Antes foi uma coisa muito louca, porque era assim, eu sozinha com Deus, eu não tinha uma chapa de vereadores no meu partido montada, eu não tinha partidos me apoiando, eu não tinha vereadores com mandato me apoiando, eu não tinha formadores de opinião me apoiando, eu não tinha nada. E agora eu tô com uma situação contrária, assim, eu tô com tudo que eu não tinha, né, de recursos. Então eu tô com muito mais chances do que eu tinha, né? E daquela época eu já fiz um estrago, já fiz 21 mil votos. Imagina que eu não vou conseguir fazer agora, tendo todos esses recursos, esses apoios. Em relação a esses apoios, vamos falar dos políticos, né? Porque tudo caminha, pode ser que haja aí uma terceira chapa, mas tudo caminha para polarizar duas, né? Entre você e o atual prefeito. Esses apoios políticos, quem está te apoiando aí? Que já foi político, que é político? Olha, a gente tem vários apoios políticos importantes, né? O primeiro que eu vou citar é o apoio da deputada Lohana França, do PV, né? E o apoio do partido PV. Eu e a Lohana somos amigas. Eu tenho facilidade de ser amiga e dialogar com pessoas com as quais eu não concordo 100%. Nós não temos exatamente a mesma visão de mundo, ideologicamente estamos no mesmo lugar, mas nós compartilhamos de valores importantes da democracia, da inclusão social, da educação, né, da cultura, então a gente está juntas nessa. Além da deputada Lohana e do partido dela, né, do PV, tem outros partidos que já estão com a gente, então o PDT está com a gente oficialmente, o partido Rede, né, a Rede está com a gente, a Cidadania e o PSDB, né, estão caminhando já 90% para estar com a gente. O PV e o PCdoB estão com a gente, o PT também está caminhando para 20, né, fechando essas articulações. Saiu até uma notícia do Pacheco, né, na CNN, falando que Divinópolis é uma das prioridades para o PSD em parceria com o governo federal, que provavelmente o PT vai apoiar o projeto do PSD, que é o meu partido. Então a gente está com um leque amplo aí, é tanta gente que eu até ver se eu esqueci de alguém. Acho que eu não esqueci de ninguém não, a gente está com um leque amplo e importante de apoios, né, que estão conosco e eu estou muito grata a isso. E dentre esses apoios aí, a pergunta que não quer calar, não foi divulgada ainda, eu vou tentar arrancar de você, quem é o vice da Laís? Tem muita gente, então não é possível que no meio desse tanto de gente que está apoiando aí, não tem um vice para Laís. É a pergunta de $1 milhão. A gente realmente não sabe quem é, a gente está pensando ainda, articulando, conversando. A escolha do vice é muito estratégica, a gente quer que seja um perfil complementar ao meu perfil, a gente quer fazer uma frente ampla, a gente quer fazer uma campanha que dialogue com quem é de centro, com quem é mais de direita, com quem está na esquerda. A gente não quer essa guerra de nós ou eles, essa divisão, essa polarização, a gente quer conseguir furar bolhas e abraçar muita gente. Eu acho que o vice é muito importante nesse sentido. Então, um vice que seja diferente de mim, né? Porque geralmente a gente procura pessoas que se pareçam com a gente pra gente se sentir confortável, né? Eu tô buscando alguém diferente de mim, que pensa, inclusive, diferente de mim em algumas questões, para que some, né? E seja uma soma bacana. Então, a gente ainda tem um tempinho pela frente. Assim que a gente souber, a gente fala. Mas não sabe nem se é homem, se é mulher. Tem muita gente perguntando. Provavelmente será um homem, né? A minha vice foi mulher em 2020. A gente entende que é importante os homens se sentirem contemplados. Então vão começar as apostas já. Vão começar as apostas. Os homens têm que se sentir contemplados no nosso projeto. Nosso projeto não é um projeto só para as mulheres, né? Apesar de eu falar muito da questão das mulheres, em nenhum momento eu excluo os homens. Os homens são tão importantes quanto as mulheres. A gente acaba puxando mais essa sardinha porque a gente, historicamente, nunca foi representada, né? Nunca teve a nossa voz ouvida. Tivemos e temos poucas mulheres na política, então é algo que a gente fala mais sobre a questão das mulheres. Mas eu gostaria que fosse um homem para representar os homens ali no projeto. Em relação aos projetos, as metas da Laís, lá 4 anos atrás, para 2024, o que mudou? O que foi aprimorado? Perfeito. Nós estamos, nesse momento, estudando o nosso plano de governo, que foi feito em 2020. Inclusive, quem quiser ler esse plano de governo, pode me mandar mensagem no Instagram, né? Meu Instagram é Laís com Z, Div. Eu mando para vocês lerem, porque ficou muito bacana. A gente fez um estudo de 50 páginas, um livro para Divinópolis, com projetos e propostas lindos, maravilhosos, que eu estou me encantando de reler aquilo, sabe? Nem eu lembrava
eu tinha feito tanta coisa bacana, tanto projeto bacana. Então a gente vai ver o que se sustenta, que faz sentido continuar e o que a gente vai atualizar. O que eu posso te adiantar e te dizer que no nosso plano de governo a gente vai dar muita prioridade para a saúde, né, porque a saúde está caótica no município e não é de hoje, né, é de um bom tempo, mas se agravou esse caos nos últimos 3 anos por uma falta de prioridade política. Porque na política, Gisele, você sabe bem que os recursos, eles não são infinitos, né? Eles são escassos, por definição, apesar deles serem muitos, né? Porque Divinópolis tem um orçamento de mais de 1 bilhão e ainda recebeu 15 milhões da Vale, tudo isso. Mas os recursos, eles acabam. Então, se eles acabam, eles não são infinitos, a gente tem que escolher onde a gente vai colocar mais, né? E onde a gente vai colocar menos. E não houve essa escolha de colocar mais dinheiro no potinho da saúde. Escolheu-se colocar mais no famoso carçamento, né? Porque dá mais voto. Porque é onde as pessoas têm uma percepção melhor do avanço e da melhoria, né? E isso gera mais apoio político do que uma fila do SUS que andou, né? Então, assim, foi uma opção feita política e agora a consequência é uma crise grave. Então, a nossa opção vai ser priorizar a vida das pessoas, a saúde das pessoas. Então, nosso objetivo primeiro é resolver o drama da saúde. Então, a gente está estudando, conversando, olhando outros municípios, vendo o que pode ser feito para que a gente consiga resolver de vez, né, e melhorar e dar um salto aí, inovar, trazer tecnologia, trazer procedimentos novos, formas novas de atendimento, de processo, para que a gente possa sair dessa situação. Primeiro a vida, depois a gente vê o resto, depois o carçamento, mas a vida em primeiro lugar. Eu ia até te perguntar isso, porque eu te perguntei o que vem de diferente. Claro que o tempo é curto nesse momento, né, da entrevista, mas a prioridade, então eu te perguntar a prioridade que está no projeto, então a prioridade é a saúde. Prioridade é a saúde. Em relação, por exemplo, ao hospital regional, qual que é a sua visão? Olha, Gisele, o hospital regional, eu tenho muito cuidado para falar sobre ele, porque eu não quero ser uma populista, uma demagoga, uma pessoa que quer se promover em cima do hospital, porque o hospital são vidas, né, e é a dor de muita gente, né? Quando a gente fala do hospital regional, tem muita gente sofrendo com tratamento, esperando cirurgia, esperando as coisas, e o hospital representa essa esperança. Então, eu não ousaria dizer quando ele vai ficar pronto, por exemplo, eu não faço ideia, né, porque as coisas estão indo muito lentamente, então eu sou cética de achar que ele vai terminar no prazo que estão dizendo, né, em 2025, mas talvez termine, a gente não sabe, mas a grande questão do hospital não é terminar a obra, é manter o hospital, né? Quem vai custear o hospital, que é um hospital que custa milhões por mês? O município não tem condições de fazer isso. Será que um consórcio de municípios da região consegue? Também acho que, não sei, a impressão que dá é que não, porque são muitos milhões de reais. Então, a minha visão hoje, pode ser que eu mude de ideia, mude de opinião, a hora que eu estiver lá, se Deus quiser, né, mexendo o doce, mexendo nas questões e entendendo como fazer. Mas hoje a minha visão é de que o governo federal é a grande esperança para o hospital regional. Se a gente tiver o apoio do governo federal, se de repente ele se transformar no hospital escola, né, com dinheiro do MEC, e aí a gente vai conseguir dar um sentido, vai casar bem, né, vai fazer um sentido político para o governo federal entrar ali, casar com o FSJ e dar uma destinação bacana para o hospital. Então se eu fosse prefeita hoje, né, estaria lá no governo federal batendo na porta, pedindo essa ajuda, pedindo essa celeridade. Eu não contaria tanto com o governo estadual, né? Eu acho que o governo estadual já demonstrou aí, o governo Zema, uma certa displicência, não priorização, né? As coisas não estão andando com o governo Zema em relação ao hospital regional. Então, eu apostaria no governo federal. Ok, Laís, como eu disse, o tempo é curto, claro que a campanha é grande, teremos outras oportunidades, mas eu agradeço, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Gisele, obrigada pela oportunidade de falar um pouco mais das minhas ideias, né, de falar das minhas motivações e de dizer a vocês que acompanhem meu trabalho lá no meu Instagram, no Laís com Z, Div, né, para a gente poder trocar ideias, me mandem perguntas e acompanhem o que a gente tem feito. Ok, lembrando que o Agora está entrevistando todos os pré-candidatos à Prefeitura de Divinópolis para que você possa conhecê-los melhor.